Olá, está no ar por 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Porto 360. Patrocínio. O Porto 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Por aqui, a gente, é claro, fala muito de porto e a gente tem que falar também de comércio exterior. E para isso, vou trazer um dos maiores especialistas na área para bater esse papo hoje comigo, Alexandre Lemos. Cara, que prazer te ter aqui com a gente no Porto 360 Entrevista. Prazer é todo meu, Maxwell. Primeiro que responsabilidade, hein? Com uma chamada dessa, eu vou te falar que deu uma tremida aqui na base. Que A legal. gente já começa assim, já colocando na parede pra gente tirar o que tem de melhor de todos os entrevistados aqui no Porto 360. Que legal. Antes de falar de mim, eu queria fazer um agradecimento a você, posso? Por favor. Primeiro eu quero aproveitar essa audiência do teu podcast, que é absurda, e não sei se todo mundo te conhece atrás das telas, né? Ah, pronto, começou. O pessoal gosta. Não, de verdade, não vou rasgar cedo, mas de verdade. Nas telas eu sempre gostei do trabalho, achei a jovialidade, foi muito disruptiva a forma que você trouxe os assuntos do Porto. Pô, começou a abranger uma galera mais jovem, estudantes, e essa mesma pegada do que eu acho que é o futuro do Porto, do Comex e tudo mais. Mas fora das telas, você sempre me apoiou, desde que eu te contei daquele meu projeto, que eu imagino que a gente vai falar aqui hoje, você foi uma das primeiras pessoas que apoiou o meu projeto, e por isso legal. eu já quero te agradecer aqui. Pô, maior prazer, e eu sempre falo isso, assim, eu acho que na vida, quando a gente tem oportunidade, a gente tem que ser escada, né? A gente tem que ter a habilidade de trazer todo mundo junto conosco, né? Quando você tem a oportunidade para algo, você tem a disponibilidade ou a oferta de muitas pessoas junto, e é assim que você mantém network. As pessoas têm um péssimo hábito de querer fazer network. Eu não gosto muito disso, não. Eu gosto de manter network. Eu acho que é assim que a gente mantém o nosso network. Mas a gente não tá aqui para falar de mim, a gente tá aqui para falar de ti hoje, de você. E aí eu quero entrar realmente na área do comércio exterior. Você criou uma metodologia, você pontuou isso, né? Uma metodologia faixa preta. Eu não tive oportunidade de ir no primeiro curso, te confesso que eu fiquei com uma vontade enorme de ir, e você me mandou uma credencial disruptiva, adorei, né, o modelo da tua credencial, e queria que você contasse um pouco pra gente a respeito dessa metodologia, porque você capacita principalmente as pessoas pro Comex, né? E da onde vem essas ideias disruptivas que você teve, como foi aquela da credencial? Exatamente. Bom, eu tô há 15 anos na área do comércio exterior, quase uma década desses 15 anos tratando de soluções de armazenagem no Porto de Santos. E aí eu percebi que esse principalmente era um tema de muita carência de conhecimento de muitos atores do comércio exterior, da cadeia, do agente de carga, do despachante aduaneiro de certa forma, mas principalmente do agente de carga, do importador, do exportador. E aí eu pensei em criar um hub de educação, de certa Que legal. essa é a ideia. Eu falei, bom, comecei como um lobo solitário, como qualquer empreendedor, eu imagino, Não tenha dúvida. e comecei a elaborar um treinamento. Eu não queria que ele fosse só mais um treinamento, como várias outras plataformas que hoje a gente consegue acessar e fazer um curso por conta própria. E aí eu criei a metodologia Faixa Preta. Faixa Preta porque eu pratico artes marciais desde criança. Atualmente, há 7 anos, eu pratico jiu-jitsu. E aí eu fui estudar as artes marciais para entender por que elas... Bom, elas são milenares, né? Alguma dúvida, coisa deu certo aí. Sem dúvida. E aí eu fui entender por que elas deram certo e percebi um padrão entre elas. Todas elas, sem exceção, as que são marciais, principalmente de origem oriental, elas têm 3 pilares, que é o fundamento. O aluno chega lá, pega uma faixa branca, ele tem que aprender o fundamento. A base da pirâmide, a raiz da árvore. Ele tem que montar o seu alicerce ali. Passado isso, ele já vira um faixa colorida. Aí ele vai para o segundo pilar, que é o de fixação e aplicação do conhecimento. Você quer ver como isso funciona? Fixação e aplicação? Pensa num judoca olímpico. Pergunta para ele quantas vezes nesse ato de 4 anos das Olimpíadas que ele repete o mesmo golpe. Milhares de vezes. Milhares. E então a gente vai numa linha de fixação na segunda etapa do treinamento, e aí a gente passa a usar ferramentas lúdicas, interativas. Tem lá um quiz que a gente faz, o pessoal acessa e brinca na hora, é muito divertido. E aí chega a última etapa, que é a
É o suprassumo do Faixa treinamento. É o faixa preta, tão sonhada faixa preta. Só que aí tem uma curiosidade que eu acho que nem todo mundo sabe. Para se tornar um faixa preta, o atleta, o praticante marcial, ele tem que entregar valor no seu entorno, na sociedade. Então, Olha, ele não vira faixa preta só porque ele é bom, mas também porque ele ensinou os outros para então pegar a faixa preta. Eu trago isso para o meio corporativo pensando que é a entrega de valor. sem dúvida. E quem não quer entrega de valor na sua empresa? Seja na área comercial, seja na área operacional, em qualquer aspecto. E aí eu fiz todo um arcabouço do conhecimento em cima desse alicerce, desses 3 pilares: fundamento, aplicação e fixação, entrega de valor. Depois desse treinamento, né, a pessoa ela sai habilitada para que tipo de função dentro do comércio exterior, né? Eu me habilito para o quê? Para área comercial, área operacional, que área eu me aplico? Eu, particularmente, vou ser muito sincero, né? Se não tivesse nessa função de comunicador, eu estaria no comercial da área de comércio exterior. Eu sou apaixonado pela área comercial e não entendo como as pessoas, e propriamente até a área educacional, não investe, né, na formação de pessoas para a área comercial. Primeiro, porque é uma área fantástica, e segundo, que o dinheiro está lá, né? Todo mundo sabe que comercial não é custo, é investimento. Sem Não é? dúvida. Bom, lá na Treina Comex a pessoa aprende tudo. Eu tenho especialistas, eu não sou especialista em todas as frentes de conhecimento, então eu sou instrutor dos cursos e treinamentos voltados à armazenagem no Porto de Santos. Então, basicamente, o agente de cargas que tem o seu time comercial, ele aprende a vender armazenagem e entregar soluções para o importador e para o exportador a partir desse conhecimento. E o importador, no chapéu dele, aprende a comprar. Se ele não quer intermediários na cadeia falando com o terminal portuário, ele vai ter uma robustez no seu processo, vai saber o que ele está falando e vai conseguir falar de igual para igual com o terminal portuário aqui em Santos, que é o sonho de muito importador e exportador por aí. Claro. Essa que é a ideia. Bom, eu não sou especialista em tudo, como eu te falei, eu tenho outros instrutores já. Eu lancei a empresa no dia 24 de agosto, nesse evento, no próximo eu sei que você vai estar. E de lá para cá, a gente já tem 9 cursos com 3 instrutores. Eu sou o de armazenagem, eu tenho uma outra pessoa que faz manuseio de documentação e carga perigosa para agentes de carga e terminais portuários. E tem também a parte de idiomas, que não pode faltar. Foi Claro. o que me salvou, foi o que me trouxe até onde eu cheguei hoje. Então tem inglês e espanhol, pensando principalmente no jovem que quer ingressar no comércio exterior. Se a pessoa não tem experiência, normalmente o trampolim dela para a área é o inglês, é o espanhol, é o idioma fluente, ou pelo menos nível de e-mail, né? Vamos chamar assim. Você sabe que muitas vezes, né, nos bastidores, já que você falou de bastidores, as pessoas dizem pra mim, falam, Maxwell, você usa um monte de termo em inglês, você fica usando termologias em inglês, e eu uso e vou continuar usando porque eu acho que eu tenho que ser provocativo, né? A gente acaba provocando as pessoas lá do outro lado, né, para entender essas termologias que fazem parte do nosso setor, né? A gente pode falar aqui inúmeras, ou eu vou até chutar aqui centenas ou milhares de palavras em inglês que nós usamos no dia a dia das operações portuárias. Então é fundamental que a gente continue inserindo essas termologias, palavras, para que as pessoas possam se habituar e estarem cada vez mais preparadas para esse universo. Já falamos da tua participação aí, né, para capacitação. Fica aqui todo o meu desejo de sorte e sucesso, porque eu acho que isso é muito importante, principalmente para essa nova geração que está chegando. Mas falando aqui de um faixa branca para um faixa preta, vou fazer uma pergunta. Faixa branca para um faixa preta. Fazer uma pergunta. Eu olho os terminais espalhados pelo mundo, já que você está falando em armazenamento, e eu vejo uma estrutura nesses terminais, né? A gente olha o navio, ele tá aqui na vertical, se eu posso dizer, né? E aí a gente tem o STS, né? O Ship to Shore, que ele tá acompanhando a linha do navio, e os containers armazenados também todos aqui na vertical, né? Isso eu olho pelo mundo. Aqui no Brasil é o contrário, você tem o navio na vertical, você tem o Ship to Shore, você tem os RTGs, mas só que os containers estão na horizontal. Eles estão de uma maneira diferente. Eles não acompanham aquele ciclo de tombos, né? Que eu falo, dá o primeiro tombo do navio pro portainer e dá o segundo tombo para a área de armazenamento. Não, eu tenho que dar o tombo ali no terminal tractor e aí eu tenho que inverter o lado do container para colocar no pátio
Por que que isso acontece? Ai, que Pergunta de legal. faixa branca para faixa preta. Faixa branca foi pura modéstia. Bom, eu sei que você é especialista em automação em Porto, e hoje no terminal onde eu trabalho, a gente já pensou nisso. Automação que nada mais é transferir o trabalho improdutivo do capital humano para uma máquina. Sem de certa dúvida. forma, não é? E a gente fez isso onde eu trabalho. Como que isso funciona? Tem um equipamento, você falou perfeitamente bem, funciona desse jeito. Então eu tenho a briga da vertical com a horizontal. Entre É isso. spreader, entre o que vai pegar o container e o container alocado lá no deck do navio. Bom, a gente já existia um equipamento que nós trouxemos para o terminal que se chama Rotator. Ele basicamente faz isso. O spreader, que é o ganchinho que vai pegar o container, ele está virado numa posição, o operador vai lá, aperta um botão e ele só faz isso, vira de lado, pega o container e já coloca. E ao posicionar em cima do terminal tractor, ele volta a virar na posição que precisa. Sem dúvida. E aí a gente já perdeu o movimento improdutivo de tombamento de container. De um local para o outro. De um local Mas pro isso outro. não é uma vertente, porque a gente, ainda em zona primária, tem o hábito de focar no armazenamento do que na movimentação. O mundo, de um modo geral, ele olha pela movimentação. Ele quer movimentar container em zona primária. Zona primária é aquela área que tem água, onde o navio atraca, né? E aí, os terminais que a gente vê pelo mundo, eles querem movimentar. Quanto mais movimentar, mais ele fatura e mais produtivo ele é. Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma filosofia, talvez, né, de continuar, filosofia comercial, óbvio, né, porque se não desse dinheiro, não existiria a filosofia, de armazenar em zona primária. Você acha que isso vai mudar? Você que é um especialista nesta questão de armazenamento de cargas? Olha, vou te trazer um dado que eu acho que pode ajudar a entender. Falando de 2022, a gente teve de longo curso, isso são dados da SPA, APS agora, não é? Autoridade Portuária de Santos. Foram 369 mil containers de longo curso de importação descarregado no Porto de Santos. Esses containers, eles têm uma mina de ouro lá dentro, que é uma coisa que se chama valor agregado das mercadorias. Significa que, embora não seja 369 mil, pode parecer um número grande, mas não é comparado a portos que tem perfil de hub, um Panamá da vida, Singapura e por aí vai. Então, de certa forma, como eu tenho algumas limitações de espaço e até uma precariedade de berço, de certa forma, eu não consigo ser tão... E em um parque de equipamentos não tão moderno, ao longo dos 16 quilômetros de cais aqui, eu preciso ganhar dinheiro de outra forma. E é o que você falou. Isso culmina em olhar com mais atenção na parte de retaguarda, na parte de recinto alfandegado. Claro. Então eu prefiro ter menos produtividade, de certa forma, atualmente, no cenário de hoje. Não que não seja produtivo, a gente é produtivo. O que a gente está apontando é que poderíamos ser muito mais produtivos. Exato. E aí eu ofereço serviços naquela modalidade one-stop shop, ou seja, eu tento agregar outros serviços para o importador, para o dono da carga, dentro dessa área de retaguarda. Uma desova do container, um posicionamento, uma transferência para armazém com pick and pack, label e tudo isso que pode acontecer de serviço acessório. E aí faz com que o porto seja uma opção não só de produtividade, container pega container e baixa container, mas também de... E tem esse tipo de modelagem, que eu nem vou entrar na questão do SSE, que isso é um capítulo à parte para a gente discutir numa próxima oportunidade. Alexandre, queria te fazer uma última pergunta, se você me permitir. O tempo passa muito rápido aqui e a gente sempre trazendo convidados de altíssimo nível. Quando a gente olha para o setor portuário, né, e você colocou aqui a tua preocupação com a capacitação, qual é o futuro, né? Para quem está nos ouvindo agora, né? Seja um pai, seja um parente, ou quem queira entrar no mercado do setor portuário. Eu falo que, obviamente, a tecnologia ela é muito importante, mas a gente tem uma série de outras oportunidades. Se você pudesse pegar, né, uma função ou algo que a pessoa pudesse se especializar, qual seria a dica do meu amigo Alexandre Lemos, faixa preta, para que pudesse entrar no setor portuário? Olha que legal. Primeiro, eu recomendo que assistam a palestra de um amigo meu que fala do profissional do futuro. Conhece? A gente tá trocando aqui elogios. A gente tá trocando elogios. Perfil do profissional moderno. Exatamente. E, bom, eu vou trazer uma leitura do que foi a minha trajetória. Claro. Para mim, particularmente, o que me ajudou muito foi, se eu for ranquear, primeiro o idioma.
O inglês foi o que me colocou em várias frentes e ainda hoje é o que me dá várias oportunidades comerciais. É mais do que a própria graduação? Sim. Você acha que tem até um peso um pouco maior do que a Sem graduação? dúvida. Eu comecei na área sem ter a graduação. Eu me graduei já trabalhando na área. Mas o idioma fez a diferença porque você sabia se comunicar com outros países, outras localidades. Exatamente. Então, Uau, eu comecei na área do agenciamento de carga, isso me deu a oportunidade de falar lá com o chinês, com o americano e tudo mais, e ingressar em virtude disso apenas, eu não conhecia nada da área. E então eu acho que o idioma, eu estressaria muito a questão do idioma, mas olhando para a parte laboral, para a mão de obra, se a pessoa quer um trabalho lúdico, quer botar a mão na massa, eu acho que o terminal portuário é a parte mais lúdica da nossa área. Todo o resto a gente vê pelo computador, pelos e-mails, não é verdade? Claro. Mas o agenciamento marítimo, colocando em... Ele tem várias frentes de atuação. A coordenação de embarque, a desconsolidação de carga, a venda, a própria parte de compra de mercadoria, trading companies. Ele pode trabalhar também na área da comissária de despacho, Sim, os despachantes despacho aduaneiros, é uma opção também. Mas tudo isso com um complemento, se não tendo na frente de tudo o idioma. Que é fundamental para atuar num setor que é globalizado. Isso é indiscutível. Alexandre, meu amigo, cara, o tempo passa muito rápido. Por incrível que pareça, tinha tanta coisa para te perguntar, mas isso é bom, porque é sinal que eu quero te convidar para voltar aqui no Porto 360 Entrevista. Muito obrigado pela tua presença. Pô, eu que agradeço. Obrigado a todos, gente. Tá aí. Como você bem sabe, eu vou ficando por aqui. Faixa branca do lado do faixa preta. E quem sabe, você pode ser um faixa colorida e dentro em breve um faixa preta do setor portuário. Forte abraço e até semana que vem. Porto 360. Patrocínio